Vamos curvar nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com o papai. Meu pai, nosso pai, meu Deus, nosso Deus, estamos aqui, pai, em tua gloriosa presença, em sua casa de oração mais uma vez. Na tua onisciência, esse momento já era conhecido por ti. E no teu poder, o Senhor trabalhou para que nós chegássemos nesse momento, em tua presença, nessa noite. E é bom demais estarmos aqui, meu Pai. Reconheço os meus pecados e lhe peço perdão, não só pelos meus pecados, mas pelos nossos pecados. Perdoe-nos, ó Senhor, e nos alcance mais uma vez, pelo poder da tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Sente, queridos, por favor. Irmãos, o texto base da palavra de hoje é o texto inicial. Quero ler com vocês, Romanos, capítulo 5. E enquanto vocês vão abrindo a Bíblia, vai ser colocado na tela. Eu expresso mais uma vez a minha gratidão a Deus por estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor Pérez pelo convite. Foi através dele que esse convite foi feito. Eu sou grato a Deus por isso. E grato a Deus também pela vida de vocês que estiveram orando por mim e estão orando por mim, por minha família. Passamos por momentos tão difíceis. E eu tenho certeza que não fora primeiramente o Senhor e vocês orando por nós, não chegaríamos até aqui, mas Ele nos sustentou. Amém, irmãos? Romanos capítulo 5, amém? Versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, aleluia, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Amém, amados? Eterna esperança. O texto, ele inicia-se de uma forma tão fantástica. Ele fala de justificação. E quando se pensa em justificação, nós temos que entender que essa palavra ela foi dirigida para a igreja em Roma. Porém, não só no contexto da época, mas para a igreja em todos os tempos. A igreja é composta por pessoas que foram justificadas por Deus em Cristo Jesus. O que significa isso? Eu, você, nós, a raça humana, desde a queda do pecado original, essa raça estava perdida, ou está perdida. O ser humano, em sua condição caída, ele está condenado. Não há nada, irmãos, que o homem possa fazer para se libertar dessa condição. É um quadro irreversível para o homem por si mesmo. É impossível o homem se libertar dessa condição de condenado pelo seu próprio esforço. A religião não faz isso. O homem não pode fazer isso pelo outro.
o amanhã não faz isso, o passado não faz isso. Ninguém pode fazer isso, a não ser o próprio Deus. E nós precisamos entender que isso é possível, porque Deus é o único ser que está num tempo chamado de eternidade a eternidade. É por isso que Jeremias vai dizer que Deus nos amou com amor eterno. E aí eu quero te convidar a ler comigo 1 Pedro, para nós percebermos que esse amor é tão eterno, que quando foi que, de alguma maneira, todo o plano da salvação foi desenvolvido. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, escrito está, versículo 18 em diante. Pedro vai dizer, por exemplo, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebesse de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então você imagina um período antes de tudo existir. Quem já era conhecido? O Cristo. O Cordeiro de Deus já era conhecido. Só que o texto vai continuar dizendo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. E quando você vê essa expressão de últimos tempos, a manifestação dele é uma coisa, mas a ação salvadora acontece desde quando? Apocalipse 13. Apocalipse 13. João vai escrever nesse texto, e como eu costumo dizer sempre quando prego, não vou entrar no contexto do texto, mas Apocalipse 13, versículo 8, vai dizer para mim e para você o seguinte: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso quer dizer, Jesus, ele foi morto desde a fundação do mundo, para dar ao homem a condição de ser perdoado, justificado. A pior coisa que o pecado fez na vida do ser humano foi criar entre o ser humano e Deus uma barreira chamada medo. Quando eu olho para a Bíblia lá em Gênesis, eu tento me imaginar como Adão vivendo na plena comunhão com o Pai, e de repente o pecado entra. E a primeira coisa que Adão sente quando escuta a voz de Deus é medo. É como se Adão, se ele pudesse, ele se escondia de uma forma total da presença de Deus. Porque o coração se sentiu seguro, o homem teve medo, mas quando Deus se manifestou, Deus não se manifestou para condená-lo, mas para revelar o que Deus é, não o que Deus foi. João vai dizer que Deus é amor. Aleluia. É exatamente por isso que quando Deus se manifesta, ele se manifesta para revelar o plano da salvação. E aí entenda que Deus poderia tirar Adão de trás da árvore. E Deus não tira Adão de trás da árvore. Deus fala: Adão, onde você está? Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Deus quer continuar se relacionando com o homem, mesmo havendo no homem o pecado. É como se Deus chamasse o homem: ei, vamos conversar. Eu sei o que você fez. Para você não tem saída, mas eu tenho saída para você. Deus vai apresentar no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, o plano da salvação. O cordeiro nasceria, o cordeiro morreria, mas também iria ressuscitar, iria vencer aquele que levou o homem ao pecado e venceu. Bendito seja o Senhor por isso. Mas o pecado, irmãos, ele trouxe, além de medo, ele trouxe tantas consequências para o homem.
E essas consequências nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Eu não sei se você já teve medo de sair de casa. Eu conheci um irmão que ele estava indo para a igreja, aí na Vila Brasilândia, e indo para a igreja ele teve a infelicidade de ser assaltado. A partir daquele dia ele falou para o pastor, assim, olha, não vou mais nessa igreja não. Vou mudar de igreja, porque não quero mais passar por esse caminho. E ele ficou com medo de ser roubado de novo. Ser furtado outra vez. Eu não sei se você já teve medo da morte. É tanto medo que a gente tem. A gente muitas vezes vive tantas inseguranças nessa terra. Os quadros de nossas vidas, eles mudam de uma hora para outra. E tem hora que a gente se vê perdido no cenário da vida. E aí nessa hora que a gente percebe, irmãos, o quanto somos fracos. O quanto somos limitados. Mas nessa hora que Deus se revela, maior e mais forte do que a gente imagina. E o cenário que eu vivi nos últimos 6 meses, eu não posso ser detalhista. Uma pessoa que eu falei uma única vez na vida até hoje, pessoalmente. Eu nem sei o nome da pessoa. Ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp. E eu faço ideia como que ela conseguiu o número do WhatsApp. Mas ela mandou uma mensagem e disse assim: oi, olá. Estou passando para lhe dizer o seguinte: Deus está no controle. Deus está no controle. Eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa? Nem nome tinha, só um número. Tem hora, irmãos, que o Espírito Santo precisa ajudar você a se lembrar. Porque no meio da batalha você não consegue ver nada. Aí o Espírito Santo te ajuda a se lembrar que Jesus disse: vou estar com você. Sabe quando? Todos os dias. E quando ele diz todos os dias, está dizendo: eu vou estar com você o dia todo. Isso significa dizer: eu vou estar do começo ao fim de cada dia. E não importa o cenário que virá, não importa o quadro que virá, eu estarei com você. E tem hora que parece que a gente coloca a esperança em algumas coisas, que em algum momento parece ser algo que vai continuar. Eu falava ontem lá em Ariston, eu acho que eu peguei com vocês um pouquinho aqui. A minha história de vida, ela tem vários detalhes, e eu falaria muito sobre isso, mas eu estava com 16 anos aproximadamente, 16, 17 anos, sabe aquele dia que está sem fazer nada? Estava na rua sem fazer nada. Aí me chega um amigo: você quer trabalhar? Quero. Vai amanhã lá comigo na empresa onde eu trabalho. Eu fui na empresa, na esperança de ser contratado. Mas eu só pensei em ser contratado porque ele me chamou. No segundos anteriores, eu não estava nem pensando em trabalhar. Aí quando eu entrei na sala, isso foi no dia 23 de dezembro de 1981. Entrei na sala e já fui direto fazer o primeiro serviço. Nem ficha eu preenchi. Já fui contratado sem preencher ficha. A fazer o primeiro, era office boy. Resumindo, eu fui crescendo um pouquinho nessa empresa. Eu fui criando muita segurança profissional nessa empresa. Eu fui criando segurança de confiança com o dono da empresa. Com isso eu fiquei meio assim, acomodado nessa área na minha vida. Eu trabalhei 21 anos nessa empresa. Imagine só, entrei lá com quase 17. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quando eu fui, a vida veio acontecendo, e eu falava ontem lá com os irmãos de Ariston, que chega um momento que eu me casei, e como se casa tem dificuldade, tem ou não tem?
Já tem que ficar como solteiro, imagina quando se casa. Misericórdia. E aí vem os filhos. E eu tive pouquinho, né? Eu me lembro que a minha esposa um dia não, algumas vezes ela me ligava assim, querido, está faltando uma coisinha para as crianças. Eu falava, tudo bem. Por que tudo bem, irmãos? Porque eu tinha uma liberdade muito grande nessa empresa. Eu tinha a chave da gaveta, do dinheiro. Eu tinha a liberdade de pegar o que eu quisesse dentro da base que tinha na gaveta. Então, por exemplo, se eu precisasse pegar R$50, eu pegava. Só que eu tinha que anotar lá o dia, o valor que eu peguei. E ninguém ficava preocupado se eu pegar menos ou mais, eu anotava lá. Ninguém me seguia, ninguém sabia se estava sendo fiel ou não. Eu anotava lá. E todo dia a moça responsável pelo caixa, que não era eu o responsável, ela conferia, estava tudo bonitinho lá. Final do mês, Tiago está devendo 300. Pagava. 5 dias depois, precisava de mais 50, pegava de novo. E assim eu fui levando a vida. Para resumir, um dia, o dono da empresa me chamou, foi, Tiago, você está dispensado. A chave não estava mais no meu poder. Não ficaria mais no meu poder, a gaveta muito menos. E o dinheiro, portanto, já não estaria mais disponível. Deu para entender? A esperança? Morreu, né? Morreu essa esperança. Eu me lembro como se fosse agora, eu saí da sala do dono da empresa, subi para uma varanda, e lá na varanda eu olhei para o céu e falei, Deus, agora eu vou saber se eu te sirvo. É quando a gente passa a entender que nada está fora do controle de Deus. E que não adianta você segurar no que você é, no que você tem. Porque o único que tem poder total sobre a sua vida é Ele. Você não tem poder sobre nada. Nós não temos poder sobre nada. Nós não conseguimos respirar sem Deus. Nós não conseguimos existir sem Deus. Nós não conseguimos dormir e acordar sem Deus. Nada podemos fazer, disse ele. Sem mim, nada podeis fazer. Por isso, quando se fala de eterna esperança, nós não estamos falando de algo passageiro, nós estamos falando de algo que está associado à existência do homem. Entenda, o homem não existe para viver uma vida passageira. O homem foi criado para a glória de Deus. Por isso, quando Deus age, Ele age para fazer com que a realidade da existência do homem seja real. Entenda, irmãos. Jesus não se fez anjo, não se fez animal, se fez homem. E por que ele se fez homem? Meu Pai amado. Olha por que ele se fez homem. Ou para que, se você preferir. 1 Coríntios 15. Amém? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15... o texto vai dizer o seguinte, para mim, para você, para nós entendermos um pouco mais, o versículo 45. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Em outras palavras, em Adão, eu e você somos alma vivente. Mas em Adão nos tornamos pecadores. Em Adão estamos perdidos. Em Adão não tem saída. Em Adão não há esperança para o ser humano. Não tem jeito para mim e para você. Sem Jesus estamos condenados. É por isso que a Bíblia vai dizer, como já li, sendo, pois, justificados pela fé.
Ou seja, a palavra me alcança, a palavra que se fez carne me alcança, a palavra pregada me alcança, e eu passo a compreender quem eu sou nas mãos de Deus. Passamos a entender quem nós somos. Por que passamos a entender, irmãos? Enquanto somos simplesmente seres humanos, nascidos em pecado, a gente não compreende muito bem a razão da nossa existência. Nós dormimos, acordamos e vivemos como pessoas comuns, mas quando somos alcançados pela palavra, a palavra gera em nós a fé. Amém? E essa fé nos faz conhecer o nosso Deus. Ela faz nos entender quem somos nas mãos de Deus. E quando nós compreendemos a pessoa de Cristo, nós somos vivificados. Em outras palavras, nós vencemos a morte espiritual. Vencemos o pecado que está em nós. E quando nós vencemos o pecado, saímos da cadeia. O condenado está preso para sempre. Mas quando ele é justificado, quando ele é perdoado, a cela é aberta. Está livre. Está livre. Numa ilustração feita por uma determinada denominação, eu vou ser bem objetivo nessa ilustração, eu achei muito interessante. Eles fizeram um cenário e, teoricamente, a montagem foi o seguinte: há uma mesa, e na mesa, do lado de cada mesa está Deus sentado. E em um dado momento, alguém vem e traz um homem à presença de Deus e diz: olha, você disse que ele morreria. E ele pecou. O homem tem que morrer. Você disse que ele ia morrer. O homem tem que morrer. Deus, em um dado momento, fica em silêncio. O inimigo insiste em dizer: o homem tem que morrer. Deus olha para o diabo e diz: justificado. O diabo não entendeu muito, mas ele tem que morrer. Deus disse: eu disse justificado. Sabe o que Deus faz no cenário que foi montado? Deus está de uma roupa branca. Deus se levanta, tira essa roupa branca, cobre o homem e assume a roupa preta. Em outras palavras, Deus assume o pecado do homem. Na pessoa de Cristo, o pecado é o próprio Deus que assume. E no sacrifício de Cristo, a justiça é feita. O homem não pode ser acusado, porque alguém morreu no lugar dele. Alguém pagou o preço por ele. Entenda, você não pode levantar a bandeira e dizer: sou. Não, você não é nada, você é dependente de Deus. Em Cristo somos. Não é eu sou. Em Cristo somos mais que vencedores. A base da vitória é Cristo, não sou eu. A base da vitória é Cristo, não é você, não somos nós, é Ele. É por isso que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Só que o texto de Romanos, eu resumo bastante, ele vai dizer que tem tribulação, tem guerra, tem batalha, tem tanta luta, mas em cada situação que você passa a ter mais experiência. E quando essas experiências vão acontecendo, você vai compreendendo que essa esperança não está firmada no que você é. Quando o texto de Romanos 5 vai dizer que a esperança não nos traz confusão, vai dizer que não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Isso é, você vai compreendendo algo sério, irmãos. É muito lindo esse negócio. Quando João vai escrever a carta, no capítulo 4, a primeira carta, ele diz: nós o amamos. Sabe por quê? Porque ele nos amou primeiro. Olha para você, que motivo você tinha para ser amado por Deus? No dia 17 de setembro de 1983, sábado, guarda aí, hein? 17 de setembro de 1983, num sábado, eu tinha um convite. Vocês já ouviram isso? Um convite para ir a um culto.
1h da tarde, eu estava pronto para ir ao culto. Só que o culto era 19 horas e eu tinha que estar às 18 horas a convite de alguém. E eu me arrumei 1h da tarde. Eu morava ali perto da igreja de Vila Terezinha. Quem conhece Vila Terezinha direitinho vai saber que tem alguma rua Outono ali, próxima à igreja de Terezinha. E eu morava próximo da igreja de Terezinha, saí, fui para a rua Outono, parei dentro do bar e lá no bar fiquei, irmãos. E fiquei no bar, fiquei, e fui ficando. Quando deu mais ou menos umas 16, 17 horas, eu me lembrei que tinha um convite para ir à igreja. Estava nem pensando mais em igreja. Mas eu me lembrei. Quem me fez lembrar do convite? Não foi outro, irmãos. Me fez lembrar do convite. E é interessante que eu não só me lembrei que eu consegui sair de lá como se não fosse viciado. Eu atravessei a rua, lavei o rosto, lavei as mãos, fui para a igreja. Tinha que estar lá 18 horas. Parei na porta da igreja fechada. Quem me convidou para chegar às 18 não chegava. Bar à minha direita, bar à minha esquerda, e as duas lá com o jogo que eu gostava de jogar. Os bares com aquilo que eu gostava de jogar. Eu fiquei com uma estátua na porta da igreja, esperando a porta ser aberta. Só que é interessante, quem chegou para abrir a porta, não foi a pessoa que me convidou, mas foi uma pessoa que me conhecia. E quando ela me conheceu, ela deu um sorriso tão bonito. A paz, irmão Tiago. Estava desviado há um tempão. A paz, irmão Tiago. Tudo bem, tudo bem. Abriu a igreja, pegou o violão, me deu o violão na mão. Canta! Eu falei, Jesus, eu vim no bar quase agora. E eu comecei a cantar alguns hinos naquele salão ali na Vila Brasilândia. Eu cantei 1, cantei 2, cantei 3, e foi chegando crente, mais crente, eu estou lá com o violão na mão, e eu não entendo nada que Deus está fazendo, eu só sei que o tocador, naquele dia não foi, Jacó. O tocador não foi. E eu fiquei no tocador oficial daquele culto. Presta atenção, 16 horas eu estava no bar. Da 18h15 eu estou tocando violão na igreja. 19 horas o culto vai começar, eu estou tocando violão na igreja. Só Deus sabia, só Deus eu sabia que eu estava num bar às 16 horas. Mas estava lá. Sabe por que eu estava lá? Não porque tinha um salão para mim estar. É porque Jesus é a porta aberta. É o meio de acesso a Deus. É nele que a minha história muda, é nele que a sua história muda. Então, portanto, meu irmão, por favor, entenda. Tudo em que você coloca a esperança, passa. Mas quando a sua esperança está, Jeremias, abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo 17. Olha bem que coisa interessante. Quando você olha para essa esperança, no texto que você vai ler agora, em Jeremias 17, amém, irmãos? Versículo 7. Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, o homem cuja esperança é o Senhor. Que tipo de esperança ele tem? 1 Pedro. Quando o homem tem no Senhor, ou quando o Senhor é a esperança desse homem, que confia nesse Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, que tipo de esperança essa pessoa tem? Amém, irmãos? Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. E se é viva, não morre jamais. Se não morre jamais, é eterno, irmãos. Aleluia. É eterno porque a esperança é o próprio Senhor. Entenda, irmãos. Muitas pessoas estão sendo levadas ao Senhor para buscar o que o Senhor pode fazer. E não para conhecer o que o Senhor é. É por isso que muitas pessoas não estão firmando no Evangelho. Irmãos, Deus pode fazer por você muito mais do que você imagina. Mas entenda, não se prenda pelo que pode fazer, mas se prenda pelo que Ele é. Tudo nessa terra pode passar, mas nele você se torna eterno. Nele a sua esperança é eterna. O que acontece com muitas pessoas? Segura no casamento, se segura no trabalho, se segura no governo, se segura no dinheiro, se segura na saúde, se segura sempre em alguma coisa. E quando Deus menos espera, aquilo que lhe dava segurança vai. E quando aquilo que dava segurança vai, aonde essa pessoa vai se firmar? Aonde eu falava com o irmão Jacó um pouquinho, quando estavam sentados aí um pouquinho. Irmãos, não posso ser detalhista. O tempo não me permite, nem é possível. Mas, no meio do cenário que eu vivi nesses últimos 6 meses, tinha na minha história uma pessoa muito importante. Mas muito importante. Uma pessoa que nunca conseguiu me ver como o homem que eu me tornei. Eu acho que via, mas a forma que a minha mãe me tratava é como se eu fosse sempre o filho caçula dela. Minha mãe me ligava praticamente todos os dias. Minha mãe parece que queria me carregar no colo se pudesse. Uma semana antes do falecimento da minha mãe não estava bem de saúde. E eu não estava. Então estavam os dois meio capenga. Minha mãe me ligou e falou: filho, você vai estar em casa amanhã? Vou. Então eu vou aí. Fica que eu vou aí. Amém. Preparamos alguma coisa, minha esposa. E não é que minha mãe chegou lá mesmo? Chegou, brincou comigo, sorriu. Brincamos muito. Ela deu aquelas exposições de orelha de mãe, conselho de mãe. E lá no final da conversa, olha bem, eu disse: mamãe, tal dia eu vou na sua casa e vou fazer isso e isso com a senhora. Isso que eu estava falando com ela era uma brincadeira que eu sempre fazia com a minha mãe. E isso foi uma semana antes. Eu não consegui voltar na casa da minha mãe enquanto ela